Mas nada é mais lindo que o sonho dos homens fazer um tapete voar. Estou te dizendo que o ser humano, em condição natural, não existe para ser deprimido. Seu programa Só Saúde hoje recebe mais uma vez com muita alegria o Dr. Paulo Bertolucci. Dr. Paulo Bertolucci, como você está vendo aí nos caracteres, é médico neurologista da Unifesp. Doutor, eu quero falar sobre demências, que é uma coisa que preocupa muito a gente, né? À medida que vem chegando a idade, não só a nossa, mas a dos nossos familiares, das nossas pessoas queridas, tudo. E cada vez a gente vive mais e cada vez parece que mais se perde um pouco ou totalmente a razão. A demência é inexorável? Todos nós chegaremos a ela? Não. Não? Na verdade, é assim, você vê mais, ouve falar mais em demência e vê mais gente com diagnóstico de demência justamente porque as pessoas vivem mais. Uhum. Mas não é inexorável. Se você for olhar, por exemplo, uma faixa de idosos, pessoas com mais de 85 anos, metade tem demência, que é bastante. Mas quer dizer também que a outra metade não tem demência. E aqui eu acho que para as pessoas que nos assistem seria bom saber. A demência, as demências, que são grupo, elas têm algumas pelo menos têm um certo caráter hereditário. Mas a outra parte é ambiental. E esta parte ambiental é com você mesmo. O que eu quero dizer com você mesmo é, cada pessoa pode decidir o que fazer. Em outras palavras, se quer retardar, se for o caso, a demência para mais tarde. Agora, é bom também que as pessoas saibam, não é a partir dos 65 que você faz isso. É a partir dos 40. Antes. É a partir dos 40. E o que se tem que fazer? Tem uma coisa que infelizmente nesse país é um problema, que é o maior risco para desenvolvimento da causa mais comum de demência, que é a doença de Alzheimer, que é a baixa escolaridade. A baixa escolaridade não tem muito como resolver, no sentido de que se uma pessoa foi pouco tempo à escola, ela tem mais risco. Não quer dizer que a pessoa que é muito intelectualizada não possa vir a ter demência. Se for o caso, ela vai ter, mas mais tarde. Mais tarde. Mais tarde. Porque a atividade intelectual forma uma reserva cognitiva, forma uma reserva de cérebro, que vai precisar ser consumida antes que a demência se manifeste. Nesse sentido, ainda não é tão nada a fazer aí. O que eu estou dizendo é, se uma pessoa teve baixa escolaridade, mas ela tem atividade intelectual e uma coisa não exclui a outra, ela está fazendo a parte dela. O que é possível, já que ela não pode mudar o fato de que lá na infância ela não foi à escola, ou não foi o suficiente. Então aqui tem um fator de risco, que é o principal, aliás, que pode ser corrigido indo à escola e depois não tendo atividade intelectual. Tem uma coisa agora que eu acho que seria importante que as pessoas soubessem. Quando você fala em atividade intelectual, elas pensam em leitura. Sim, a leitura admitidamente é a principal atividade cognitiva. É que tem mais demonstração que faz diferença, mas não é a única. Se você quiser considerar outras formas de atividade intelectual, tocar instrumento musical, aprender uma segunda língua, jogos de estratégia, isso quer dizer xadrez e ganon, que não são tão populares assim, mas tem outros que são bem mais populares. Por exemplo, alguns jogos de carta que envolvem estratégia. Se você quiser algum exemplo disso, eu vou procurar. Né? Isso também é atividade intelectual. Se você não gosta de ler, você pode procurar outra coisa. Saiba que existe. Que bom, né? Mas procure. Né? Mas precisa ler também, né? E a outra coisa, o segundo fator de risco seria a atividade física. No caso, a inatividade física. Então, se você quer realmente prevenir a parte da atividade intelectual, você deveria também praticar uma atividade física regular. Não adianta, porque você ouve as pessoas falando, mas a minha casa é sobrada, eu ando muito, subindo e descendo, não adianta.
Por duas razões. Primeiro, isso não é regular. Você não fica marcando hora para subir e descer a escada, que eu saiba, ninguém faz isso. E segundo, que a atividade física tem que ser um pouco mais vigorosa. Isso quer dizer uma coisa, as pessoas falam, eu faço caminhada, tá ótimo, fazer caminhada é ótimo. O que não é muito bom é se a sua caminhada é no ritmo de quem está olhando vitrine. Essa também não serve. Ela tem que ser um pouco mais entusiasmada. Tem que ser uma coisa regular e mais entusiasmada. mais puxada, né? E tem algumas coisas que a pessoa pode corrigir. Também é fator de risco para demência, hipertensão mal controlada, diabetes mal controlado, sobrepeso e fumar. Essas coisas as pessoas podem, se for o caso, tomar uma atitude. Tem muita coisa então que se pode fazer, né? Tem não é uma coisa assim tão... Você fica lá fatalisticamente esperando acontecer. Você pode mudar isso. Agora, para mudar tem que começar muito mais cedo. Tem que começar cedo. Se começar tarde não adianta. Para algumas coisas adianta. Isso aí é importante isso, mas não vai ter evidentemente o mesmo efeito. Se você quiser um exemplo disso, a segunda causa de demência no Brasil é a demência vascular. A demência vascular não cai do céu. Ela cai na pessoa que tem fator de risco vascular e trata mal. O maior, de longe, é a hipertensão. O segundo é diabetes, alteração de colesterol. De novo, fumar. Se você já tem a demência vascular, mas você começa a controlar adequadamente a hipertensão, você não vai deixar de ter demência. Isso, infelizmente, é irreversível. Mas, provavelmente, para esta pessoa, a demência vai progredir mais devagar. Seria muito melhor se tivesse controlado sempre. Teria uma boa chance de não estar demente. Mas já que está, pelo menos tentar diminuir o estrago. Agora, qual é o peso da hereditariedade nessa história? O peso é variável. Se você for olhar a doença de Alzheimer familiar, essa é uma forma que é 100% genética. No sentido de que tem algumas mutações, tem mais de uma, tem 3 bem identificadas. Se a pessoa tem a mutação, ela é dominante. Isso quer dizer que se ela tem a mutação, ela vai ter doença. De novo, quando ela vai ter, depende do que ela faz da vida dela. Mas, infelizmente, ela vai ter. Agora, a doença familiar é muito rara. Ela corresponde a uns 5% do total, por exemplo, da doença de Alzheimer. O que tem é uma outra coisa, que é o caráter hereditário da doença de Alzheimer. Isto quer dizer que se você tem um familiar próximo, provavelmente pai ou mãe, com a doença, a sua chance é maior. Mas diferente da doença familiar, onde se tem a mutação você vai ter a doença, você pode ou não, você só tem o maior risco. O maior risco não é o mesmo que a doença. Certo. Né? E eu queria chamar a atenção para uma coisa. Tá? Você pode não ter nem pai nem mãe com a doença, e você vir a ter. O que mostra que essa é uma doença onde você tem uma combinação de coisas. Você tem hereditariedade, que é o que você estava falando, mas tem também fatores ambientais. Por exemplo, esses riscos dos quais nós estamos falando. O doutor escreveu um livro, A Nutrição em Demência. Por quê? É bem grande, né? Sim. A nutrição tem muitos dados, muita coisa, muita informação. Tem um peso tão grande assim a nutrição na demência? Mas o doutor vai me responder isso depois da nossa outra dica de livros, né? Que agora é do Antônio Costela. Comunicação do grito ao satélite. Olha aqui. É a 6ª edição, revisada, atualizada e ampliada pelo autor. Esse livro é maravilhoso, tanto que está na 6ª edição. Você está vendo que ele é todo super bem ilustrado, né? E o Costela foi professor em tanto lugar, né? Fora do Brasil, inclusive em Portugal, na universidade, aqui do lado, na Casper Libero, né? O Costela se tornou um grande amigo meu, depois que eu divulguei na Rede Mulher de Televisão, há muitos anos atrás, o livro dele, Patas na Europa.
E aí nós ficamos amigos, ele acabou vindo morar aqui no prédio também, embora ele more muito mais lá em Campos do Jordão, onde ele tem o Museu da Xilogravura, né? Mas nós, a Leda Costela, a mulher dele, o Caetano, ficamos amigos, enfim, é sempre um prazer divulgar um livro de um amigo. Esse Patas na Europa, que eu divulguei há tantos anos atrás, é um livro maravilhoso, né? Que conta a história é o cachorro que conta a história da viagem dele, cão, à Europa. É muito interessante. E esse aqui vai te contando toda a história da comunicação, né? Como o próprio nome está dizendo, né? Do grito, que foi a primeira comunicação, ao satélite. Então, é um lançamento imperdível, mas não é só para estudante, não. Esse livro é para todos nós, para entender essa coisa, esse fenômeno maravilhoso que é a comunicação e que hoje está tão presente na nossa vida, a cada segundo, cada um de nós com os nossos celulares. Minha dica de hoje para você. Tem um peso tão grande assim a nutrição na demência? A nutrição faz diferença. Esse livro foi escrito porque a nutrição era, eu acho, né, e ainda é, encarada mais ou menos como uma coisa cosmética, como se não fizesse muita diferença, mas faz. Na verdade, o que você vê assim, se você começar do início, as pessoas idosas, elas com uma elevada frequência têm deficiência de alguns fatores que são importantes para a manutenção das membranas dos neurônios viáveis, saudáveis. Dois exemplos disso são a uridina monofosfato e o DHA, o ácido desoxihexanoico, né? É mais fácil dizer DHA. Por diferentes razões. A dieta, a má absorção, outros fatores, pessoas idosas são mais propensas a ter deficiência disso. É claro que essas coisas estão presentes na dieta, né? Se você quiser exemplos disso, por exemplo, em peixes, de água salgada, em vegetais de folha verde escura e assim por diante. O problema é, para quem tem a deficiência, você pode tentar corrigir com a dieta, mas esteja preparado. Você vai ter que engolir quantidades bem grandes desses alimentos. Aí faz mais sentido você suplementar. O que nós queremos chamar a atenção com esse livro é da nutrição como tal, da nutrição saudável, e é importante, né, que seja sempre, desde o início da vida, e também que algumas coisas você pode corrigir com suplemento. Não é suplemento como você vê para a pessoa idosa que está muito fragilizada, que perdeu massa muscular. Aqui nós estamos falando só da nutrição que interessa ao cérebro. Né? É outra coisa. São outras substâncias que são importantes. E elas podem fazer uma diferença no sentido de que se você mantém a membrana mais saudável, você vai ter a demência, mas de novo, você está retardando o início. Eu acho que talvez assim, as pessoas que estão nos vendo pensam, mas retardar, o que adianta? Adianta. É claro que adianta. Imaginando que você fez tudo certo, vamos, por hipótese, imaginar uma pessoa que quer começar a ter a doença aos 65. Ela fez tudo certo. Ela adiou por 20 anos. Em vez de 65, ela começou aos 85. Me parece que é uma diferença. Me parece que são 20 anos bem vividos. Claro. Então, é isso. Então, vale a pena, né? Sem dúvida. Agora, existem suplementos já para atender a essa necessidade? Tem suplemento. Ele não é tecnicamente uma droga, é um suplemento. É o que você chamaria de uma nutradroga, no sentido de que ele faz uma complementação da alimentação, mas com uma finalidade específica. Então é muito importante que os nossos idosos não deixem de visitar os seus médicos, né? Quem indicaria um suplemento desse? Um geriatra, um neurologista?
Eu acho que principalmente o geriatra, porque ele vai tratar uma pessoa idosa globalmente, isso já inclui a dieta, mas o que nós estamos falando aqui é de uma outra coisa, que é uma complementação específica da dieta. O neurologista para o idoso que está lá, e as pessoas têm muito isso, né? Está muito preocupado se vai ou não ter doença de Alzheimer. Esse é o terror, é a sombra do século XXI, aonde isso pode entrar, numa certa maneira, nas medidas preventivas, no sentido de adiar a doença. Quem trata idoso, quem trata idoso que está preocupado com a própria memória, então, eu acho que seria geriatra, neurologista, clínico geral. Agora, existe por parte das pessoas, de uma maneira geral, embora hoje seja menos, mas ainda existe um pouco essa coisa de achar que esse velhinho tá triste, mas isso é da idade, ele tá esquecido, mas é da idade. Não tem essa coisa de você minimizar uma coisa que mereceria uma atenção médica? Eu acho que tem das famílias? Tem uma visão, isso está mudando, mas não mudou o suficiente ainda. Existe uma visão na população em geral, e também entre profissionais de saúde, de que por exemplo, a perda de memória é uma consequência natural do envelhecimento. Não é bem assim. No envelhecimento normal, a memória fica mais lenta. Isso é muito diferente de você não ter a memória. Sim. Você vê isso, você vê pessoas idosas, elas às vezes se irritam, elas falam isso. Elas falam, eu tento lembrar, na hora eu não lembro, depois eu lembro, mas quando eu lembro às vezes já nem tem mais importância porque já foi, né? O que você está vendo aí é uma memória lenta. Isso pode ser envelhecimento normal. Lembrou, mas mais tarde. Não lembra nunca. Isso não é envelhecimento normal. Não? Isso é uma coisa. A segunda coisa é que está mais triste, mais parado. Também não é envelhecimento normal. Isso pode ser depressão. Depressão não é normal em idade alguma. Estou te dizendo que o ser humano, em condição natural, não existe para ser deprimido. Então, se está parado, está triste, não acha graça em nada, está aí alguém que pode estar deprimido. É claro que você não pode pensar, tem que tratar, tem que dar antidepressivo. Não é assim que funciona. Vamos imaginar duas situações diferentes. Uma é uma senhora idosa que ficou viúva. Você não pode esperar que ela fique feliz da vida. Sim. Não se espera, vai saber, né? Mas não se espera. O que ela tem é uma depressão reativa. Ela teve uma perda, ninguém gosta de perder. Você fica triste quando perde. Você não vai fazer nada a não ser dar suporte a ela. Se ela for normalmente aí, depois de 4 a 6 meses, ela começa a melhorar. Ela começa a perceber que a vida dela vai continuar. Que ela tem coisas a fazer e vai saindo da depressão. Nenhum tratamento aqui nem precisa e nem deve. Isso é diferente, uma senhora idosa, não aconteceu nada. Ou ela ficou viúva. 6 meses, continua lá. 8 meses, continua assim. 1 ano, continua assim. Ela não vai sair espontaneamente. Aqui, você não está mais vendo uma depressão reativa. Você está vendo alguém cuja perda desmascarou uma depressão. Aí você tem que tratar. A depressão não é aceitável porque ela tira de uma pessoa a chance de aproveitar a vida. Me parece que nós estamos vivos para aproveitar a vida. Então, alguma coisa tem que ser feita. Muito bom. Dr. Paulo Bertolucci, é sempre um prazer e uma alegria estar com o senhor, viu? Muito obrigada pela sua presença no programa. Só saúde, é isso. Tá. Tá? Obrigada. Every time